Você já ouviu falar sobre o tema overshoot? É como já está sendo chamada a geração que fatalmente viverá suas vidas inteiras dentro de um período de calor sem precedentes na história da humanidade. Bem, para falar, explicar melhor o que significa, para a gente poder entender, a gente recebe aqui no TJ Aparecido o professor Pedro Fior Mota de Andrade. Ele é coautor do artigo que está rodando aí nas redes de informação e que explica o surgimento do termo. Atualmente ele faz parte do programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Explica para a gente, então, como é que começou esse tema, como é que você chegou a esse termo? Bom, boa tarde, muito obrigado por me receberem, TJ Aparecida. O termo overshoot, na verdade, ele significa superação, ultrapassagem, vem desde a discussão ambiental da década de 80, onde as pessoas, quando as pessoas falavam em superação, ultrapassagem da capacidade, né, do meio ambiente de se renovar em frente às demandas ou face às demandas das sociedades atuais. E o overshoot climático é exatamente isso, né? É a ultrapassagem ou a superação, né, da meta de 1,5 grau de aquecimento relacionado aos níveis pré-industriais, 250 anos atrás. Então, as próximas gerações, nós começamos agora em 2024, né? Foi a primeira vez que teve a medição acima de 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, e acreditamos que a próxima geração que vai viver agora vai viver anos, né? E mais ou menos, talvez algumas décadas acima dessa temperatura, né? 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, tal como definido pelo Acordo de Paris, em 2015. E Pedro, né, quais são as consequências desse superaquecimento para o planeta, para as pessoas? Boa tarde. Boa tarde. As consequências são muito graves, na realidade, né? Nós geralmente falamos, né, que durante esse período de overshoot climático, né, em que nós viveremos acima, né, da temperatura de 1,5 grau, né, de aquecimento, provavelmente teremos alguns pontos de não retorno climático, como gostamos de chamar, né? Ou seja, derretimento das calotas polares e elevação dos níveis dos mares, savanização da Amazônia. Nós temos a possibilidade, né, de esses eventos climáticos gerarem desastres climáticos, tal como aconteceu, né, e na alteração do nível de precipitação, como ocorreu no Rio Grande do Sul, né, em 2024, ano passado. Temos também um quadro, né, por exemplo, de arboviroses ou de novas doenças, né, transmitidas por vetores que vão se alastrar, né, como, por exemplo, dengue e o próprio febre amarela, malária, e também, obviamente, temos a possibilidade de deslizamentos, né, de todos esses tipos de grandes ameaças, né, que nós poderemos encontrar durante essas décadas. Professor, você já citou aí, né? Neste ano, o Acordo de Paris completa 10 anos. Na ocasião, 200 países concordaram em trabalhar juntos para limitar o aquecimento global. E entre as metas estava a de não deixar a temperatura do planeta passar de 1,5 grau. Foi exatamente o que aconteceu, como você já falou, em 2024, sendo o ano mais quente da história, com temperatura acima desse limite. Ainda é possível cumprir essas metas, apesar de todos os sinais. O presidente norte-americano, que tomou posse há pouco mais de uma semana, Donald Trump, anunciou a saída, né, dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o que isso representa também, lembrando que Estados Unidos são hoje a maior economia do mundo e o segundo maior emissor de gás do efeito estufa, né? Exatamente. Eu acho que existe uma boa e uma má notícia nesse caso, né? A boa notícia é que a gente ainda pode se manter, ter esperanças, né, no que diz respeito a cumprir as metas do Acordo de Paris, mas efetivamente até o final do século. A gente está falando aqui no ano mais ou menos 2100, né? Mas o painel, né, intergovernamental sobre mudanças climáticas realizou diversos estudos sobre possíveis trajetórias climáticas, e muitas delas, né, são milhares de estudos sobre possíveis trajetórias que a gente vai chegar até o final do ano. Muitos deles chegam, ou pelo menos muitos deles preveem um momento temporário de overshoot climático acima, né, de 1,5 grau, mas
desde que nós tomemos as precauções necessárias, como, por exemplo, descarbonização em massa e desenvolver tecnologias de reabsorção de carbono na atmosfera, é possível a gente chegar no final de 2100 com a temperatura abaixo, mais uma vez, de 1,5 grau de aquecimento. No entanto, a má notícia vem com você mesmo, como o senhor mesmo antecipou, né? É impossível a gente conseguir chegar a esse objetivo climático até o final do ano, até o final do século, na ausência dos Estados Unidos. Estamos falando do segundo maior emissor atual de gases de efeito estufa e o maior emissor histórico, né? Ou seja, desde a época da Revolução Industrial, a nação que mais emitiu gases de efeito estufa no acumulado. Sem a cooperação internacional, sem a participação efetiva desse país, dos Estados Unidos, né? E nesse caso o governo Trump, é muito, muito improvável que a gente consiga chegar até o final do século cumprindo as metas do Acordo de Paris, né? Esses grandes países precisam, de fato, cooperar se queremos chegar a um nível, no final do século, que seja estável e saudável para gerações futuras. Esse é o nosso desejo, né, Pedro? Pois é. Muito obrigada, viu, por sua participação e por trazer essas informações tão importantes aqui no TJ Aparecida. Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço para você, sempre bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Um abraço para você.